Fala galera, estamos de volta e hoje nós vamos falar de um problema muito sério na saúde pública brasileira e mundial. Nos próximos anos pode causar um problema muito grande se não aprendermos a fazer e a utilizar de forma correta. Segue adiante o início desse vídeo. Todo mundo já teve aquele parente ou aquele amigo ou aquele conhecido que falou para você que usou um antibiótico para tratar um quadro de uma infecção, uma gripe que ele teve, né? A grande questão é que as gripes, em 80% das vezes, elas são de origem de etiologia viral, certo? Ou seja, elas não respondem ao uso de antibiótico. Nós já discutimos e rediscutimos tudo isso no Covid, né? Nas épocas de Covid, na época de Covid, que os vírus, eles não têm medicações direcionais a eles, né? Até existem medicações que conseguem inibir replicação de vírus, mas são medicações caras, medicações que são usadas para doenças muito graves e que não têm efeito comprovado e nem demonstrado em infecções virais de via aérea superior. O que são infecções de via aérea superior? São infecções tipo gripe e resfriado. Nessas infecções, a imensa maioria das vezes, elas vão ser autolimitadas, certo? Ou seja, elas vão curar simplesmente pelo tempo. O seu próprio corpo consegue curar essas doenças. Vou explicar um pouco mais de como isso acontece mais adiante. O nosso corpo, ele produz células de defesa, ok? Essas células de defesa, elas conseguem combater, se estiverem aptas, se a pessoa não tiver problema de imunidade, elas conseguem combater qualquer vírus que não seja muito grave, que são, por exemplo, os vírus que causam gripe e resfriados, certo? Os gripes e resfriados podem ocorrer em 2 a 5 vezes por ano no adulto, em 7 a 10 vezes na criança. Você já imaginou se em todos esses casos você tivesse que usar antibiótico para combatê-los? Imagina o que viraria um antibiótico, certo? E o grande problema do antibiótico, o que é? Quando você utiliza um antibiótico muito recorrente, ou você utiliza, por exemplo, um antibiótico muito forte para combater uma bactéria fraca, ou não tem indicação de combater aquele agente causador, por exemplo, que está causando a sua gripe e seu resfriado, esse antibiótico ele é gasto de forma incorreta. Como assim? Você está usando um antibiótico que não está causando benefício nenhum para você e no seu corpo existem bactérias que moram ali, que vivem ali e que não vão responder esse antibiótico, mas podem causar transformações tão grandes que esse antibiótico passa a não ser eficiente até para as bactérias que ele seria anteriormente. E isso é um grande problema. Por quê? Porque se o seu corpo desenvolveu resistência àquele antibiótico, se a bactéria que ali está desenvolveu resistência a esse antibiótico, quando você realmente precisar, ou quando outra pessoa próxima a você, ou na mesma região, venha a precisar desse antibiótico, o seu corpo já não responde mais, certo? Esse antibiótico já não consegue mais combater aquela bactéria. É o que nós falamos quando a bactéria fica
resistente. Quando começamos a usar um antibiótico, por exemplo, uma paciente que está com a infecção urinária e esse antibiótico não faz efeito, nós dizemos o quê? Ah, essa bactéria está resistente a esse antibiótico, não responde mais. Nós temos que colocar um antibiótico mais forte para combater essa bactéria. E aí, com todos aqueles problemas. Antibiótico mais forte, mais efeito colateral, mais danos para os rins, mais danos para o fígado, chance de desenvolver novas resistências e de ainda assim essa bactéria, por ter sido exposta a vários antibióticos sem necessidade, ela não responder mesmo a esse antibiótico potente. Então nós estamos chegando numa era em que existem bactérias que não respondem mais a nenhum antibiótico. E qual o problema que isso pode causar? O grande problema que isso pode causar é que infecções simples que antes se tratavam com qualquer antibiótico, hoje não conseguem mais ser tratadas. Entendeu? Às vezes precisa de um antibiótico muito potente para poder combater essa bactéria. E já existem casos no mundo em que mesmo esses antibióticos potentes não conseguem combater as bactérias, o que é muito grave, o que pode no futuro causar um grande problema de saúde. Então vamos deixar claro, certo? Antibiótico não deve ser usado em resfriado e gripe comum. Isso tem que ficar claro. Não se usa antibiótico para gripes e resfriados. Não se usa antibióticos que está guardado no guarda-roupa, utilizado para um outro propósito, ou até erroneamente para este propósito, que está guardado lá há meses, anos, você utilizar para o mesmo tratamento. Antibiótico não é brincadeira, tem que ser usado com orientação médica, prescrição médica. O mais criminoso ainda é que existem farmácias que vendem antibióticos para pacientes sem prescrição médica. Mas isso não existiria se a população tivesse consciência de que só se trata antibiótico, infecções bacterianas. Gripe e resfriado não são, 80% das vezes, causados por, até 80% das vezes, às vezes até mais, maior probabilidade, são causados por vírus, tá? Não se trata vírus com antibiótico. Ah, Hugo, então não vou utilizar antibiótico nunca? Vai. Quando? Na gripe. Quando você vê a gripe no resfriado. Primeiro definir o que é gripe e o que é resfriado, tá? Vou falar um pouquinho e depois falar quando que se usa antibiótico. Primeiro, diferenciar gripe de resfriado. Vou falar de forma simples, rápida para entender. O resfriado é aquela infecção de via aérea superior, ou seja, ela não entrou no pulmão, ela é daqui do pescoço para cima, da faringe para cima, da região atrás da boca ali para cima, certo? Ela é de início, o resfriado é de início súbito, pode ter uma cefaleia, uma dor de cabeça leve, a garganta arranhar um pouquinho, ok? A garganta arranha um pouquinho, incômodo, uma fraqueza, mas ela é
súbito não, de início insidioso, ou seja, começa lentamente, dor de cabeça, resfriado, coriza no nariz, certo? Aquele incômodo, pode ter uma tossezinha leve, ok? Isso é o resfriado. Resfriado pode durar até 10 dias, tá? E alguns sintomas podem durar até 3, 4 semanas, ok? A gripe. A gripe já é uma infecção e o resfriado pode ser ocasionado por diversos vírus, tá? É autolimitado, não precisa usar nenhuma medicação para combater o vírus. Claro que você vai tratar, vai usar medicação para dor de cabeça, quando estiver incomodando muito, lavar o nariz com solução, pode ser fisiológica, pode ser cloreto de sódio 3%, você vai usar medicação para dor de garganta, né? Você vai usar medicação para sintomas. Para tratar o vírus não existe tratamento, tá? A gripe. A gripe é como se fosse, entre aspas, um resfriado mais potente, né? Começa mais rápido, por exemplo, de um dia para o outro, né? Você já acorda com aquela cefaleia importante, aquele nariz bastante inflamado, garganta bastante inflamada, nariz bastante coriza, aquela tosse repetitiva, né? Pode ter um pouco de febre também, é normal. Também vai durar até 10 dias e existem alguns sintomas que podem durar algumas semanas, ok? Esses casos, tanto de gripe quanto de resfriado, eles são autolimitados. Você não precisa usar nada para combater o vírus, até porque não tem nenhuma comprovação de remédio que trate esses vírus. O que você vai usar são sintomáticos, remédio para dor, remédio para febre, remédio para tosse, ok? Tem que ter em mente isso. Quando que eu vou usar antibiótico em casos de gripe e de infecção de via aérea superior? Mas, Hugo, como assim? Explique melhor. É o seguinte, estima-se hoje que 700 mil pessoas no mundo morrem todos os anos por falha do antibiótico. Ou seja, são pessoas que têm uma imunidade mais comprometida, certo? Por exemplo, um paciente que tem problema pulmonar, paciente mais idoso, paciente mais jovem, crianças, né? Ou até adultos saudáveis mesmo, que adquirem uma bactéria muito resistente, começa-se a escalonar, colocar antibióticos cada vez mais fortes e não consegue matar a bactéria, né? A ação é reduzida, certo? Não dá tempo do antibiótico e do corpo juntos combaterem essa bactéria. Então, o que acontece? Essa pessoa acaba evoluindo a óbito em um cenário em que poderia ser evitável. Estima-se que até 2050, ou seja, nos próximos 25 a 30 anos, existam mais de 10 milhões de casos de pessoas que vão a óbito por não responder antibióticos. Tá? Esse número pode piorar ainda. A verdade é essa, certo? E o que acontece? Existem casos de infecções simples que vão complicar exatamente por cenários que hoje você trataria muito fácil, às vezes até em casa, vão complicar, às vezes com sepse grave, porque não responde a antibiótico.
Ou seja, uma ferida na perna simples que você trataria com antibiótico comum, não vai responder, vai começar a não responder mesmo com antibiótico potente. Certo? Então, isso é um drama. Então, nós vamos utilizar antibiótico em casos que pareçam gripe ou que eram gripe e evoluiu com piora, quando essa febre for muito alta, não melhorar com as medicações nem com os dias, quando tiver sintomas de piora, certo? Essa tosse está pior, está muito secretiva, a garganta continua doendo muito e eu comecei a ver o catarro, essa secreção amarelada. Eu vou no médico e ele vai avaliar, solicitar mais exames para poder avaliar a necessidade de antibiótico ou não, tá? Se sua garganta tem placas, tem pus, né? Se o seu pulmão está acometido ou não, se essa infecção de via aérea inferior, ela conseguiu ultrapassar as barreiras do seu corpo e acometer o seu pulmão. Se tem uma infecção de ouvido importante, que pode ser uma complicação da gripe e do resfriado. Nesses casos, alguns dias depois da infecção respiratória superior, da gripe e do resfriado, não melhorando, piorando ou tendo mais sintomas graves, aí sim eu vou procurar a emergência ou o médico assistente e ele vai prescrever um antibiótico certo, na dose certa para mim. Aí tem 2 pontos importantes. O primeiro, não existe exame que você faça para diagnosticar gripe e resfriado. O diagnóstico é clínico, então não adianta fazer exame para diagnosticar isso. Complicou, aí o seu médico vai pedir o exame necessário. Um raio-x de tórax, um exame de sangue, olhar a sua cavidade, né? Uma otoscopia, que é a visualização do ouvido interno, certo? O raio-x de seio da face, é só em caso de sinusite complicada, tá? Não é toda sinusite, ok? Nesses casos, sim. Outro caso, o antibiótico tem que ser utilizado pelo número de dias prescritos, ok? Outro erro importantíssimo e gravíssimo. No passado o antibiótico 7 dias, o paciente toma 3 e melhora, para de usar o antibiótico. É gravíssimo. Por quê? O pouquinho de bactéria que ficou ali foi exposta a esse antibiótico e não morreu, ela vai desenvolver resistência. E aí você não vai conseguir mais tratar com aquele antibiótico que estava sendo efetivo. Você vai ter que colocar um antibiótico mais forte, correr mais risco e tem o risco, inclusive, desse antibiótico não responder a essa bactéria, tá? Então, esses são pontos muito importantes que precisam ser levados em consideração, ok? O que eu tinha para falar hoje era isso. Fiquem ligados, antibiótico é só para casos específicos. Até mais!